Este é mais um programa Bem-Estar ao Vivo pelo Facebook do programa do Diário da Região. No programa de hoje nós vamos falar sobre a importância da doação de órgãos. De acordo com o Ministério da Saúde, a taxa de recusa das famílias brasileiras em doar órgãos chega a 43%. Mas em Rio Preto essa realidade é bem diferente, não é mesmo, Gisele Bortoleto? Olá, boa tarde a todos. É sim, Rita. O número de órgãos captados em Rio Preto aumentou mais de 50% de 2016 para 2017. O índice de recusa das famílias também em doar os órgãos dos entes queridos, enquanto no Brasil é mais de 43%, numa matéria recente publicada pela Nani Fadil no Diário da Região, mostra que em Rio Preto essa taxa é de 30%. Isso significa que a cada 10 famílias, 7 concordam em doar os órgãos dos seus entes queridos para ajudar a salvar vidas. É por isso que hoje nós estamos com o hematologista Dr. Milton Ruiz, que é coordenador do transplante de medula óssea e terapia celular do Hospital Beneficência Portuguesa. Nós estamos também com a policial militar Andresa Maria Biguelini da Rocha, que doou os órgãos do filho Natan, morto em agosto desse ano. Temos também a enfermeira Priscila Campelo, que há 11 meses foi submetida a um transplante de rim e pâncreas, e a Regina Mara Ribeiro, que fez um transplante usando a própria medula óssea para curar a doença de Crohn. De janeiro a setembro de 2016, foram captados em Rio Preto 281 córneas e 36 órgãos múltiplos. No mesmo período deste ano, foram 426 córneas, o que dá quase 52% a mais, e 62 órgãos, que são 72% a mais. Dr. Milton Ruiz, podemos dizer que a população de Rio Preto está mais consciente sobre a importância de doar órgãos? Boa tarde a todos. Evidentemente que essa é uma notícia alvissareira. Isso é muito importante para a nossa comunidade e que mostra que, na realidade, os serviços da região estão cumprindo com a sua função. Ok. Doutor, é preciso melhorar a cultura da doação de órgãos? Sem dúvida nenhuma. O que precisa ser feito? Na realidade, precisa de educação. Uhum. E essa educação é uma educação geral, não só da população, da comunidade, precisa também uma educação do ponto de vista até médico, visto que a doação de órgãos como um todo, tanto do ponto de vista de órgãos sólidos, como do ponto de vista, digamos, de células ou de tecidos, ela tem um aspecto muito complexo, inclusive dentro da própria área médica. Então há uma necessidade que todos trabalhem bem e que para que trabalhem bem necessita com que melhore cada vez a cultura, as escolas, as palestras e principalmente trabalhar de uma forma conjunta. O transplante, seja lá qual seja, e medula óssea é um deles, ele é multidisciplinar. Ele necessita da atividade de várias pessoas da área de saúde com múltiplas habilidades. Então, para isso, a cultura e a educação, como para o país, a cultura e a educação necessita para tudo, tem que acontecer cada vez mais. Gente, embora o assunto possa parecer um tanto quanto delicado e um tanto quanto chato, é muito importante, sim, que cada um de nós que queira doar os órgãos, tenhamos essa conversa franca com a família. Foi exatamente isso que aconteceu em maio desse ano, quando o Natan, o filho da Andresa, disse para ela que queria ser doador de órgãos. Na época, a Andresa disse: "Ah, filho, que bobagem, para com essa conversa." 3 meses depois, o Natan sofreu um acidente de moto aos 22 anos. A Andresa teve forças e doou todos os órgãos. Boa tarde, Andresa. Seja muito bem-vinda. Obrigada por aceitar nosso convite. Conta pra gente como é que isso aconteceu, como é que foi essa sua iniciativa de doar realmente os órgãos do Natan. Boa tarde. Em maio, como você disse,
o meu sogro havia falecido, né? E ele foi sepultado no Dia das Mães, então, após o sepultamento, nós fomos todos para minha casa. E foi onde ele falou, né? Ah, mãe, se um dia acontecer alguma coisa comigo, a senhora doe todos os órgãos, porque além de eu poder estar vivo, um pedacinho de mim, né? Outras pessoas poderão ter mais tempo com as suas famílias. E aí eu falei para ele, nossa, para de com essas conversas bobas, já chega, né? Negócio de morrer. Mas em 29 agora de agosto, ele indo trabalhar às 7 horas da manhã, no cruzamento da Avenida México com a Avenida Nossa Senhora da Paz, houve essa colisão, ele estava de motocicleta, onde foi o acidente. Ele teve um suporte ali no local muito bom, né, pela equipe do Corpo de Bombeiros, a equipe do Grau. Ele já saiu em estado grave do local, foi até removido para o HB, onde eu chegando no HB, né, umas 2 horas depois do acidente, o médico disse que o estado dele era realmente gravíssimo e ele ficou na UTI até o dia 31, que foi numa quinta-feira. Na quarta-feira à noite, a médica da UTI fez contato comigo e me deu a notícia que ia ser iniciado o protocolo para verificar a morte cerebral dele. Na quinta-feira, 9h05 da manhã, teve uma reunião com a família e onde foi dada a notícia da morte cerebral. Antes mesmo que a médica, né, viesse conversar a respeito da doação, foi a pergunta que eu fiz para ela. Os órgãos dele podem ser aproveitados? Porque ele gostaria que fosse doado. Aí ela falou que justamente era isso que eles iriam conversar com a família. E aí foi feito todo o processo, né? Tanto burocrático, né? Quanto até a doação. O que eu percebi? Pessoas próximas, né? Colegas, amigos, muitas pessoas falaram, né? Depois do fato, que não doariam. Por quê? Porque o processo da captação, ele é um pouco demorado. Igual a morte do Natan foi decretada às 9h05 da manhã do dia 31 de agosto. O corpo foi liberado para mim, né? Para mim, que eu falo para a empresa responsável pela preparação do corpo, para o IML posterior para a empresa responsável, após 30 horas. Então, assim, é um tempo de espera muito grande. Só que na minha visão, eu acho que esse meu tempo de espera e de sofrimento, ele é muito pequeno em relação a pessoas que esperam meses, anos, por uma chance de viver. E como é que você acha que o Natan receberia essa notícia hoje, que tem tanta gente vivendo ou com aumento de qualidade de vida, sabendo que ele fez uma ação como essa? Eu acho que onde quer que ele esteja, né, que cada um acredita numa coisa, eu acho que ele está feliz. Porque ele era um menino muito bom, muito alegre, ele sempre estava muito disposto a ajudar, né? Então eu acredito que eu tenho comigo que de dever cumprido. Você sabe que órgãos dele foram doados? Você conheceu alguém? Não, eu não conheci nenhum doador, né? A gente não tem acesso. Eu sei que o que os médicos me disseram é que talvez o coração e o pulmão não seriam aproveitados porque foi muito machucado no momento da colisão. Mas que rins, córneas, pâncreas, fígado, todos os outros órgãos foram aproveitados. E eles disseram que a demora, né, da captação foi porque a equipe teve que vir de São Paulo para cá, para fazer essa captação.
Para você que está chegando agora aqui no programa Bem-Estar ao Vivo, pelo Facebook do Diário da Região, hoje nós estamos falando a respeito de doação de órgãos, né? É um assunto difícil, mas que é um assunto muito importante, é um gesto que salva vidas. Nós estamos aqui com a Andressa, o filho dela, o Natan, sofreu um acidente de moto aos 22 anos e ela doou, teve forças para doar, né, todos os órgãos, então a doação realmente é muito importante. No Brasil, existem 34 mil pessoas na fila por um transplante. O número especificamente de Rio Preto não é conhecido porque é uma lista nacional. E há 11 meses, a enfermeira Priscila Campelo renasceu ao receber o transplante de rim e pâncreas. Boa tarde, Priscila. Obrigado por vir aqui no nosso programa. Você descobriu ter diabetes aos 8 anos de idade, teve o rim paralisado aos 24 anos e aos 29 fez o transplante. É isso mesmo? Conta a sua história pra gente. Boa tarde. Eu que agradeço. Eu me tornei diabética com 8 anos de idade. Minha mãe que descobriu, minha mãe que pegou e me levou para o laboratório e fez o exame por conta dela. E aí minha vida... Fui levando uma vida de criança, mas com restrição, né? Festas, muita queda de glicose, não comia quase doce, mas fui levando bem. Aos 24 anos eu desenvolvi uma doença renal crônica que paralisou meus 2 rins e eu comecei a dialisar. Aí eu fiquei 6 anos na fila em São Paulo, não entrei na fila aqui em Rio Preto, porque aqui em Rio Preto infelizmente não tem transplante de pâncreas. Fiquei 6 anos na fila e o médico lá em São Paulo sempre me falava quando eu chegasse no número 22, a gente começaria a fazer os exames pré-operatórios. E um dia eu fui na consulta, eu cheguei lá, eu falei para ele, doutor, a gente já está no número 22. Ele falou assim, você está ótima, seus órgãos estão ótimos, só que eu acho que você transplanta daqui uns 2 anos. Aí parecia que o mundo caiu na minha cabeça de novo, né? Aí eu sempre pesquisando na internet, eu e minha irmã, e a gente conheceu outro médico na internet. Só que a gente sempre ficava aquela dúvida, será que é, será que não é? Eu tava lá em São Paulo e falei, mãe, vamos lá? Ela falou, vamos. Na hora que eu entrei no consultório dele, eu olhei para ele e falei assim, doutor, por que o senhor transplanta mais do que os outros? Aí ele falou para mim, porque ele tem uma equipe que busca órgãos no Brasil inteiro. Aí ele falou assim, se eu quisesse mudar para a equipe dele, para mim voltar para minha cidade, conversar com a minha família, eu sentei com os meus irmãos, com os meus pais, decidi que eu queria, porque daquele jeito não podia ficar mais. Aí eu mudei de fila, 2 meses e meio depois eu transplantei. Mas 15 dias depois que eu entrei na fila dele, eu fui chamada para o transplante, só que eles tinham o órgão, mas não tinha vaga no hospital. Aí eu vim embora. Meu pai e minha mãe estavam tristes, mas na minha cabeça não era para ser para mim. Você entendeu que não era o momento, o seu não momento era. ainda. E eu vinha descobrir que essa pessoa que recebeu esse órgão 15 dias depois faleceu. Puxa vida, então realmente não era. Não era para ser meu. E aí um dia, 5 horas da manhã, me ligaram, fui para São Paulo, meio que dormindo, meio que acordada, não sabia se era, se não era, na incerteza, mas eu tinha que arriscar. Cheguei em São Paulo ansiosa, e minha cirurgia era para começar 1h da tarde. A hora que eu cheguei lá no pronto atendimento, minha pressão subiu. Aí o enfermeiro falou para mim, Pri, você tá na cara do gol, vai chutar para fora. Aí ele começou a conversar comigo, minha mãe e tal. 1h da tarde eu subi pro centro cirúrgico. A lembrança que eu tenho é que tinha uns 10 médicos parados do meu lado. E o médico foi colocar uma meia de compressão em mim. Eu falei, ai doutor, tá doendo. E aí eu lembro que a médica colocou uma máscara no meu nariz. E eu não lembro mais de nada. Não senti dor, não senti problema nenhum. Com 7 dias de transplante eu saí do hospital. Estava num flat em São Paulo. E hoje você tem uma outra vida, né? Hoje eu sei o que é viver, né? Uhum. Antes eu não sabia, agora eu tô sabendo o que é viver uma vida normal. Posso beber água, posso comer doce, posso fazer de tudo que eu nunca fiz na vida. Okay. Nossos internautas já estão aqui participando conosco. A Daniela Dani, que está sempre aqui com a gente toda semana, ela está dizendo um oi para a Andressa, dizendo muito orgulho dessa mãe. Assim como ela, muita gente deve estar com o mesmo sentimento. A Jéssica Reis, uma colega nossa aqui do Diário da Região, ela está dizendo, doutor,
que ela tem um amigo que está na fila de transplante de rim há quase 2 anos. Ela quer saber, em média, quanto tempo está demorando uma fila dessa de um transplantado ser atendido e quais os critérios para a seleção de órgãos. O senhor sabe falar isso para a gente? Bem, não é bem a minha área, mas em todos os casos a gente tem alguma experiência pessoal. A fila geralmente é uma fila nacional. E como contou a própria anteriormente, Priscila, tudo isso depende de várias situações do próprio paciente, o tipo do paciente, o problema que ele tem, a idade que ele tem. Então, tem vários fatores que podem fazer com que haja modificação, inclusive dessa própria fila. A média não se dá para dizer quanto que é. Isso, na realidade, teria que fazer um estudo científico do país, e o país é um país muito grande para que se tenha uma boa avaliação. Se você pegar uma avaliação, digamos, da Espanha, que é o melhor país do mundo do ponto de vista de captação, eles têm umas certas regras do ponto de vista de aonde fazer o transplante. As pessoas são colocadas em todo o país, existe uma captação, existem equipes que só captam e equipes que só fazem transplante. E o que acontece é que, na realidade, às vezes, em um determinado lugar, você pode ter a fila mais rápida que outros lugares. Nós temos até exemplos de colegas que, inclusive, foram fazer transplante em Santa Catarina, porque questão, inclusive, do aspecto da própria fila, em própria questão das equipes de terem disponibilidade. Porque, como disse anteriormente a Priscila, existe situações, às vezes, de vaga em hospital para aquela equipe, e às vezes outro tem mais facilidades. Então, são muitos fatores que interferem. E do ponto de vista de quem pode doar, é ter um órgão que esteja funcionando bem. Como disse anteriormente, aquele órgão que foi, de certo modo, dilacerado, teve problemas no acidente, evidentemente que não serviu por isso. Então, na realidade, o órgão tem que estar funcionante, eles têm que estar bem. E vários critérios que existem gerais, de idade, não ter infecção, câncer no passado, são aspectos globais e gerais de doação para qualquer tipo de órgão sólido. E, evidentemente, medula óssea, tecido, é totalmente diferente. É outro aspecto que a gente deveria discutir posteriormente, diferente de questão de órgãos. Certo. Inclusive, existem mesmo, como o senhor está dizendo, outros tipos de transplantes, né? Por exemplo, da medula óssea, que o Dr. Milton Ruiz é especialista nessa área de células, né, de células-tronco. E a Regina, ela tinha doença de Crohn e ela fez a cirurgia, justamente feita pelo Dr. Milton Ruiz, né? E nós gostaríamos de conversar então com a Regina. Boa tarde, Regina, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Conta um pouquinho a sua história, como que era a sua doença e como que foi o processo de transplante. Boa tarde. Bom, a doença de Crohn, eu fui diagnosticada há 10 anos, né, com o Dr. Kaiser. E eu vinha já me tratando, fazendo imunossupressão, corticoides, e eu passei por todas as etapas e nada, eu reagia a nada, na verdade. Aí foi onde o doutor me indicou, né, para fazer o transplante, junto com o Dr. Milton Ruiz, e deu super certo. Hoje faz 2 anos e meio que eu fiz. Estou ótima, estou em remissão completa. O interessante no caso da Regina é que o doutor utilizou as próprias células-tronco dela mesma, né, doutor? Como que é esse processo? Então, quer dizer, tem alguns casos em que é possível utilizar a célula-tronco e também é possível doar, né, as células em vida, às vezes acontece isso também, né? E tem o cadastro nacional em que a pessoa pode se cadastrar, fazer o registro, é assim que fala, doutor? E aí fica lá o cadastro para uma possível cirurgia. Um comentário sobre isso, para tentar ser o mais simples possível, relação transplante, seja lá qual seja, é um aspecto complexo que necessita de uma grande organização. Por isso que o transplante de medula óssea, por exemplo, é prêmio Nobel em 1990. Foi o último prêmio Nobel em clínica médica. Existe necessidade de muitas pessoas envolvidas. O transplante de órgão existe
uma grande logística administrativa, existe um grande grupo que coleta, existe um grande grupo que põe o órgão na parte cirúrgica, existe um grande grupo médico clínico que cuida desse paciente. Então, são aspectos diferenciados. Medula óssea, na realidade, que você necessita tirar células de algum lugar, é um transplante clínico, não é cirúrgico. Na realidade, eu tiro célula de algum lugar e vou colocá-la diretamente na veia do paciente. E você tem vários aspectos. O transplante de medula óssea, os registros de doadores, o Brasil é o segundo do mundo. Na realidade, pela questão da etnia, existe um grande trabalho feito no INCA, no Rio de Janeiro, e que, na realidade, hoje nós temos muito mais de 3 milhões de doadores registrados, além dos registrados de sangue de cordão, além de que o pai e a mãe é sempre um possível doador para o filho. Então, hoje em dia, transplante de célula-tronco hematopoética, que é o transplante de medula, ele na realidade é extremamente factível, fácil de se achar doador. Só não acha por questão de cultura, só não acha se não se procura adequadamente quem está cuidando da parte clínica. Porque na realidade o transplante para doença neoplásica, ou seja, tipo câncer, é a única opção real de cura. E na situação aqui específica, nós temos uma outra situação que é uma doença autoimune, em que as células dela, por algum motivo que aconteceu, começaram a não entender as células do intestino dela e começaram a atacar de uma forma inadequada. Então, a doença autoimune pode as células atacar o rim e acabar com o rim, ou acabar o músculo, ou acabar o cérebro. E essa recebe um nome: esclerose múltipla, esclerodermia, lúpus e doença de Crohn. Entendi. Então, o que precisa ser feito? Sustar esse aspecto. Então, o que tem que sustar? Sustar de uma forma enganando o setor de imunidade dela. Como? Eu pegando um pouco de célula dela, que vai vir algumas não muito boas, mas que logo vão ficar boas, guardá-las e aí então falar, agora fica quieta, fica de certo modo sem funcionar, e para que você consiga sobreviver nesse período crítico, que eu te dei remédio pesado, que a tua medula ficou sem funcionar, que você ficou com chance de pegar a infecção e até morrer, mas eu falo, espera um pouquinho, eu te dou as tuas células de volta para te proteger. E aí olho e fico esperando. Volta boazinha. Aí as células fabricam, vão lá direitinho no timo e voltam às vezes meia bobinha, funcionando bem. Isso é o quê? Reset. Como você dá um boot no computador. Ele deu um pau. Pá. Você para, aí o computador anda, esse é o barulho certinho que ele faz, né? Aí volta a funcionar. Depois, geralmente, do quê? De 6 meses. Mas o autólogo não é a cura definitiva. Porque a doença autoimune é tua para o resto da vida. O que você tem é uma sobrevivência clínica com melhor qualidade de vida. Quem ia no banheiro 20 vezes por dia, andava de fraldão, não podia ir para lugar nenhum, não tinha vida pessoal, sentimental, enfim. É uma qualidade de vida, né, que a pessoa... É uma qualidade de vida que o impacto é do tremendo. 30º dia. Nós temos esses dados publicados recentemente na revista do BMC. Sim. Então, desculpe se falei demais. Imagina, tá ótimo. E para você que está chegando agora, o nosso programa ao vivo hoje é sobre doação de órgãos. Nós estamos tendo uma grande participação dos nossos internautas, porque é um assunto que interessa a todo mundo. Todo mundo pode um dia estar na mesma situação dessas meninas, nós podemos precisar de um órgão. É por isso que é importante a gente discutir o assunto. O Marco Aurélio Zanetti Amado
Ele está dizendo, parabéns pela matéria, nós temos que ter conhecimento sobre o assunto. Tenho certeza que com o aprendizado que teremos com essa matéria, muitas portas se abrirão para os necessitados. Temos também aqui a Franciele de Mamã. Ela está dizendo, essa mãe cumpriu o desejo do filho e possibilitou, Andresa, muitas Priscilas, uma nova vida. Muito orgulho dessa mãe e muito feliz também pela Priscila, que lutou bravamente pela vida. Doutor, agora a Edna Viveiros Sanches, ela tem uma pergunta para o senhor. Ela está dizendo que há 8 anos ela doou um rim para o irmão. Nós dois hoje temos uma saúde perfeita. Para mim nada mudou referente à minha saúde, é só manter uma vida saudável. Porém eu tenho uma dúvida, assim como muita gente deve ter, já que é possível doar sim um dos rins. Eu vou viver menos pelo fato de ter só um rim? Estatisticamente, provavelmente não. Na realidade, existe boa chance de você ter uma vida normal. Depende da idade, evidentemente, né? A doação do rim intervivos, ela não pode fazer acima dos 70 anos de idade, espera-se mais ou menos 65 anos, e na realidade existem taxas, principalmente de sobrevida de quem recebeu o rim. Hoje em dia é muito melhor do que era anteriormente. E por isso que intervivos é uma possibilidade muito boa do tipo de transplante renal sem esperar o doador de cadáver. Até que porque, no entanto, o transplante renal intervivos pode ter alguns problemas do ponto de vista de rejeição maior. Porém, a pessoa que doou o rim tem uma vida boa, tem uma saúde boa, acho que dá para o gasto muito bem para o resto da vida, depende da genética dela, da vida, enfim, e como é que ela é, se ela não tem outro problema, enfim, depende muito dela também. Gostei da resposta, né? Gostei da resposta do senhor. Dr. Milton, assim como o rim, existem outros órgãos que podem ser doados de vida. Parte do pulmão, parte do fígado, as próprias células tronco. Quais os critérios que você precisa? Parece que você pode doar para as pessoas da sua família até uma determinada geração e depois para doar para estranhos só com uma autorização judicial. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. Eu não sou expert absolutamente nisso daí. Eu posso falar em relação muito mais à doação de medula. Na realidade, os aspectos de doação geralmente são básicos do doador, né? Geralmente não ter tido uma neoplasia, não ter tido infecção, doença contagiosa, ou seja, doença de Chagas, principalmente para doação de coração. Então existem vários critérios, alguns especiais ou não. Para a medula óssea, ou para a célula-tronco ou derivada da medula óssea ou do sangue periférico, você normalmente passa por alguns exames, principalmente hemograma, o tipo sanguíneo e principalmente aspectos sorológicos. Não pode transmitir este sangue doença nenhuma para o receptor. Então são doenças de Chagas, luz, hepatite, citomegalovírus também é feito, HIV 1 e 2, HTLV1, HTLV2. Então tem vários para doação de medula óssea, que são os critérios. Mas o registro é uma coisa de registrar. Então, na realidade, você hoje registra, teoricamente estaria com esses resultados todos bons. Daqui a um certo tempo, você registrou, não quer dizer que você está doando. Está dizendo que você está registrado. Está dizendo que se alguém for compatível, porque faz exame de compatibilidade, que chama os antígenos leucocitários humanos, ou seja, os grupos sanguíneos HLA, ou seja, se não existe diferença. Quando você encontra e está igual, você nada mais faz aí estes testes. Por isso que não faz antes, porque você depois de 1 ano, 2 anos, você mudou, a tua vida mudou,
você pegou algumas outras doenças. E na realidade, naquele momento que você registrou, você era um possível doador. 2 anos depois você já não é mais. Então, para doação de medula óssea, o importante é registrar. E quanto mais se registra, teoricamente, melhor. Melhor porque o Brasil é um país de etnicidade diferente. De vários lugares, o norte é diferente, o nordeste é diferente. Você vai na Bahia é diferente. Você vai aqui para o sul, Florianópolis ou Santa Catarina, é diferente. Então, nós temos que ter a maior possibilidade dessa etnicidade. E o Brasil hoje é um dos maiores exportadores, vocês talvez não saibam, de medula óssea para transplante no exterior, por causa dessa característica da nossa etnicidade. E o Brasil é o segundo registro do mundo. Então, esse é um aspecto que nós devemos, não sei se ser ufanista, mas é a característica mostrando que o Brasil é um povo ainda em formação. Né? Darcy Ribeiro já tinha falado disso. Nós estamos ainda criando o nosso brasileiro e nós estamos misturando. Exatamente. Então, acho que a Regina também atua na área jurídica, ela gostaria de complementar um pouquinho a informação a respeito de quem pode fazer as doações, né? Sobre a lei, né, que fala dos órgãos, da doação de órgãos, ela até 97 não tinha uma lei específica. Aí em 97 que criou uma lei, e o sistema que cuida disso é o SMT, né, que é o órgão que cuida da doação. Aí em 97 surgiu uma lei dando parâmetros, né, porque na verdade não tinha, até mesmo por causa do mercado negro, né, que existe sobre essa questão também. E teve um problema também no artigo 4º dessa lei aí, que não sei se vocês lembram nessa época, nas carteiras de habilitação e RG, que quem não colocava que não era doador, aí ia ser obrigado a doar. Isso daí é totalmente inconstitucional, isso aí não não pode acontecer, isso aí é contra a dignidade humana, né? Aí o que aconteceu? O pessoal ficou, assim, muita gente não tem essa informação, né? Porque acha que vai sofrer um acidente como aconteceu com o filho dela, e ele não vai ter a morte ainda, eles vão lá, vão acabar de matar, para pegar, então eles não têm essa informação. Aí o que aconteceu? Todo mundo correu para estar modificando, né, esses documentos. Aí já em 98 o governo já fez uma medida provisória, né, para acabar com isso daí, que não ia ter mais. Entendi. E sobre isso daí, essa questão aí de doar, pode estar doando, acho que, se eu não me engano, até o 4º grau, que pode estar doando. E também para pessoas, vamos supor, eu sou amiga dele, vamos supor, eu também posso estar doando com uma autorização judicial. Na verdade, nos 2 casos tem que ter autorização judicial. E hoje, só para complementar, se você, eu em vida, eu falo assim, eu quero ser doadora, eu vou lá e registro em cartório. Só que só quando eu morrer, se acontecer, a minha família, não quero que ela doe. Então minha família pode barrar isso daí. A lei hoje, a partir de 2011, está falando isso daí. Então, a lei, ela barra isso daí. Então é a família que dá o último parecer. Então é por isso que é tão importante ter essa conversa com o familiar, né? E a família tem que estar consciente de que realmente precisa fazer a doação. Doutor, embora o senhor não seja, né, o senhor seja especialista em transplante de células-troncos, eu gostaria que o senhor me falasse quais são os órgãos campeões de transplantes, né? E quais são os mais difíceis de serem captados. Bem, eu creio que o campeão mundial é o rim, sem dúvida nenhuma. Né? O campeão mundial é o rim, até porque, na realidade, você tem um possível doador ou um doador morto com 2. Então, na realidade, dá para servir para 2. Aí isso já é um aspecto da possibilidade. E, evidentemente, que os mais difíceis de serem obtidos são os que são órgãos únicos, como o coração, evidentemente que é mais complicado e a logística do transplante é mais complexa. Então, na realidade, os órgãos que são únicos são os que são mais difíceis. E os órgãos campeões, evidentemente, é o rim, a córnea, e evidentemente a medula óssea. Hoje em dia o transplante é o que mais acontece no mundo. E o processo de doação acontece após um processo rigoroso de confirmação da morte cerebral. Isso também dificulta a doação, já que muitas vezes os órgãos podem parar primeiro do que o cérebro? Nesse sentido, quais são os órgãos que ficam
ainda mais difíceis de serem transplantados? Não, eu acho que é a mesma coisa, viu, Certo. Rita? Eu acho que é o mesmo aspecto. O grande problema, na realidade, é a cultura e a criação de, evidentemente, por medicina intensiva, onde estão esses pacientes de possíveis doadores que vão falecer e que tem alteração neurológica, que chama o método de Glasgow, né, que avalia o doador. Então, precisa a necessidade de profissionais competentes e organização hospitalar cada vez melhor, no sentido de ficar atento, até para ter equipes que tenham contato com os possíveis familiares dos doadores para que isso aconteça. Então isso é educação. Isso tem que haver uma educação, e o hospital, as administrações hospitalares, é por isso que talvez Rio Preto esteja em boa localização, por causa dos hospitais que tem aqui em Rio Preto, e por causa dos exemplos e das equipes que se formaram desde a década de 90 do século passado, que fizeram uma grande quantidade de transplantes aqui. Então, isso criou uma conscientização da cidade e da região. Então, para isso depende da cultura. O senhor falou que passou um tempo na Espanha, lá é diferente? Qual que é a realidade que o senhor viu lá e o que a gente pode aproveitar aqui no Brasil? É o aspecto da cultura, é o aspecto, na realidade, do ensinamento. Na realidade, você quando é de uma região, você normalmente, digamos, de medula óssea, na Caixa de Barcelona, né, vai separar agora, a gente não sabe, espero que não, Barcelona fazia-se os transplantes, geralmente daqueles pacientes da Caixa. De Barcelona e de Andorra. Eram os dois lugares que se faziam a maioria dos transplantes da região. Pessoas que faziam transplante, digamos, como doença de Crohn, que começou também lá, vários dos tratamentos, vinham de outros lugares, de Valência, de Andaluzia, por causa que se criou uma expertise do grupo lá em fazer transplante de doença autoimune. Agora, isso também precisa evoluir, e isso não acontece aqui no Brasil ainda. É aspecto do ponto de vista global, de cultura, do ponto de vista de organização. E organização que é uma das coisas que tem que acontecer no nosso país, principalmente na educação. E essa educação no sentido de você investir, evidentemente, na saúde da população. E na saúde para perspectiva para inúmeras pessoas. Isto é investimento em educação. Ok. A Maria Lígia Uchoa Damiano, que está aqui conectada com a gente, ela está dizendo: agradecemos a Deus por essa grande batalha que a Pri, no caso a Priscila, que está aqui conosco, alcançou com a mãe, duas guerreiras. Priscila, o que mudou na sua vida? O que você passou muitos anos sem poder fazer? O que você faz hoje? Hoje você leva uma vida normal após esses 11 meses de transplante? Antes, minha vida sempre foi integrada na alimentação, né? Eu não comia doce, aí depois que eu desenvolvi o problema renal, eu comia algum tipo de fruta, algum tipo de alimento diferente, água, não podia beber. E agora eu posso comer de tudo, agora eu posso beber de tudo. Só que agora eu acostumei com aquela vida, né? Então, eu te dou uma caixa de bombom, você vai querer comer a caixa de bombom inteira hoje. A caixa de bombom pra mim vai durar uma semana. Porque eu não sei, eu não aprendi a comer o doce. Eu fui comer meu primeiro churros há 4 meses atrás, que eu não sabia que gosto tinha. E a água que me fez muita falta, que é o meu melhor remédio hoje. Quanto mais água eu bebo, melhor é. Você descobriu esse problema muito menina. Infelizmente, assim como você, tem muitas crianças nas mesmas condições. Queria que você falasse um pouco com essas crianças, que você desse algum estímulo para elas, que o problema delas tem solução sim, que é temporária, é só ter força e confiar. Confiar, acreditar, o apoio da família. No meu caso foi essencial, minha família foi e até hoje, né, meu alicerce. Eu sei que qualquer coisa que eu precisar. Gente, a Priscila está aqui chorando, mas é de felicidade, porque não é todo dia que a gente tem uma oportunidade de receber isso
como presente. Nós conversávamos aqui antes do programa começar, ela dizia que cada dia era um dia novo para ela, que ela não sabia quanto tempo ela iria viver antes desse transplante. Ela não tinha coragem nem de procurar um namorado, uma menina tão linda. Hoje você até namora, você é baladeira, você é a primeira a chegar e a última a sair. Não, É isso? Não, agora também já não estou mais nesse pique. Mas antes minha vida era minha saúde. Eu acordava todo dia falando, não, hoje eu vou conseguir e vou partir, vou me apegar a Deus cada vez mais e eu vou vencer mais esse dia, mais essa batalha. E eu não queria ninguém próximo a mim. Eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia como que ia ser o dia de amanhã. Então, se eu já estava sofrendo, eu ia evitar o sofrimento de outra pessoa. E agora, graças a Deus, tudo melhorou. E o que aconteceu, vocês estão vindo. Ela está aqui, loira e linda. E você, Regina, você leva também uma vida normal. Normal. É outra vida também, né? Porque a gente perdeu, né, a qualidade de vida. Porque tinha muitas dores, a gente ficava com um incômodo de sair de casa. Sofria muito, era muito sofrido. E muitos remédios, né? Eu tomava corticoide direto, inchava, imunossupressor. Então eu vinha nessa vida aí, na verdade são 10 anos, mas o que piorou mesmo, né? São 4 anos pra cá, 5 anos. Então foi onde que eu perdi a qualidade de vida. Nem de casa mais eu saía, perdi toda a vontade. E os internautas que estão em casa, eles estão vendo fotos da Regina carequinha, com cabelo curtinho. Gente, é outra prova que, depois de tudo, tem uma vida muito melhor. Olha aí a Regina linda, com um cabelão. É isso, né, Regina? Não só vocês sofreram, a família sofreram também. Andresa, você sentiu isso na pele. Eu queria que você falasse com outras mães que nunca pararam para pensar que isso pode acontecer com o filho de qualquer uma. Como disse a Priscila, né, Priscila? É muito doloroso a perca de um filho. Eu presenciei outras mães. Eu perdi 2 amigos há 4 anos num acidente de moto também. É uma dor que eu não desejo para ninguém, mas aquela conversa boba que eu tive com ele, né? Eu pude ajudar muitas Priscilas, né? O Natan, mesmo morto, né? Que o que dói hoje para mim é a ausência, né? Porque o filho, ele cresce, mas ele é um menino da gente, né? Eu tenho mais 2 filhos, mas um não substitui o outro. Se eu já falei para Deus, né? Tivesse me levado, né? Se eu pudesse escolher. Mas ver a Priscila, né? A Regina, hoje vivendo, podendo comer, tomar água, é muito gratificante. Tenham essa conversa boba com seus familiares. Tenham. Inclusive, a Andressa comentou que gostaria de conhecer as pessoas que receberam os órgãos do Natan, né? Então, se alguém em casa conhecer, souber, ela tem interesse sim em conhecer, porque faz parte da história e isso também dá força para ela continuar e saber que o filho veio nessa vida e a missão dele, né, foi cumprida e que agora ele ajuda outras pessoas, está vivo em outras pessoas. Como ele disse para mim, né, naquele dia, no Dia das Mães desse ano agora, eu vou estar vivo em outras pessoas e outras pessoas poderão ter mais tempo com as suas famílias, né? E isso é muito bom. Mesmo com tanta dor, isso ajuda, dá forças para continuar, para trabalhar. E mais uma vez, doem porque, como ela disse, eu sou policial militar.
Eu vejo isso diariamente. E não sei se eu posso dizer que eu tive essa oportunidade, mas eu fiz escolta de preso muito tempo, de um preso específico, Marcelo, na hemodiálise aqui do HB. E eu falo que eu fazia hemodiálise junto com ele, porque do momento que ele chegava no hospital do presídio até o momento que ele retornava ao presídio, eu ficava sentada do lado dele dentro da sala de hemodiálise. E lá eu conheci outras pessoas, crianças, jovens, adultos, idosos. E tinha uma menina, eu não me recordo o nome dela, que eles têm sempre o mesmo local, né, Priscila, que fica na máquina. E ela falava, né, que o sonho dela, ela tinha 19 anos, era poder estudar, trabalhar, ter uma vida normal. E eu pude ver ali a luta, o sofrimento, a esperança que eles têm de viver, né? E às vezes a gente, por um ato egoísta, Sim. né? Por aquele momento, porque igual o do Natan, foi uma morte por acidente. É uma coisa inesperada. Ele saiu e foi trabalhar e não voltou. E às vezes a gente não se dá conta que é o último adeus, o último beijo que a gente está dando naquela pessoa. Então, eu vejo assim, eu sei que esse momento é um momento de extrema dor. Você não consegue pensar em nada, mas eu acho que a gente tem que pensar no próximo, a gente tem que pensar no outro ser humano. Uhum, com certeza. Gente, muita gente participando sobre esse bem-estar ao vivo hoje, onde nós estamos falando sobre a doação de órgãos. O Aícaro Júnior, que toda semana está aqui com a gente, ele está dizendo: eu estou muito emocionado com o programa de hoje. Lindas imagens e histórias. Realmente estão passando imagens lindas para todo mundo. Não há como descrever, por exemplo, tamanha grandiosidade dessa mãe em ajudar pessoas anônimas, mesmo diante de uma perda tão grande. Que todos recebam muita paz, toda a luz e as melhores bênçãos, hoje e sempre. A Rose Almeida está dizendo: emocionante, triste demais. A Laine Carvalho está dizendo: olha, orgulho dessa mãe guerreira. O Ronei Biguelini Rocha está dizendo: parabéns, mulher guerreira Andresa. Só nós da família sabemos do sofrimento que é esse. Nós estamos falando que os internautas estão emocionados, todo mundo também está muito emocionado aqui no estúdio, mas ao mesmo tempo que nós estamos emocionados, nós estamos com um sentimento de muita felicidade, porque nós estamos podendo discutir esse assunto tão importante com vocês, trazendo o exemplo dessas meninas lindas, dizendo que, olha, vocês não desistam porque tudo tem jeito. E o Dr. Milton, uma das autoridades mais respeitadas na área de transplantes de célula-tronco, que está podendo discutir esse assunto com a gente também. Já vamos encerrar? Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, né, por vocês terem vindo até aqui contar suas histórias tão lindas. Gostaríamos de agradecer e pode falar, Gisele. Nós queremos saber se os nossos entrevistados hoje, se eles querem, tenho certeza que eles querem deixar uma palavra de conforto e de estímulo para outros internautas, outras famílias que estão em casa. Priscila, você. Olha, por mais que a batalha todo dia seja muito difícil, não desista. E assim como eu venci, eles também vão vencer. E conta que tuas lágrimas são de felicidade. Opa. Exatamente por isso. Agora não de só alegria. tristeza. E só mais uma coisa, graças a uma mãe como ela que eu já estou viva. Exatamente. Você chegou a conhecer? Não, mas tinha vontade. Muita vontade de saber quem que era. Pode ter certeza que você vai ser muito amado. Obrigada. Muito acolhido. E você, Regina? E você, Regina? O que eu tenho a falar é para as pessoas se conscientizar sobre a doação. O que é preciso mais para os governantes, principalmente, investir em campanhas. Porque o que falta, como o Dr. Milton falou, o que está faltando não são leis. Porque criaram leis, só que não adianta forçar a pessoa.
A pessoa, porque ela tem que se conscientizar, que ela tem que vir de dentro, tem que ser uma coisa boa. Então, eu acho que hoje o que falta é a educação. Na nossa era mais antiga, a internet não era igual hoje, né? Então, hoje a gente tem os meios para isso, né? Então, as pessoas devem usar isso daí. Na verdade, quem deve usar são os governantes, né? Que devem fazer mais campanha, incentivar mais. E para o pessoal, isso daí. Eu não precisei de doador, né? Eu fiz autólogo, mas eu entro de cabeça também nessa causa. E eu estou super feliz hoje por mim e por todos que estão aqui, que eu vim a conhecer hoje, que com certeza será uma amizade para frente. Dr. Milton. Eu, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite que vocês me fizeram e coloco sempre à disposição a nossa unidade na Beneficência Portuguesa, uma unidade que atende SUS, ela está à disposição também e, na realidade, é aquilo que eu falei, só ratificando. Educação, cada vez mais para esse país, e divulgação de informação. E cada vez mais os profissionais se envolverem com a comunidade e passarem as informações da forma mais simples possível e que sejam palatáveis, que as pessoas entendam o que está sendo feito e o que está sendo falado. Porque a nossa região tem profissionais excelentes, existem equipes capacitadas para trabalhar nessa área de transplante global, tanto de órgãos como de medula óssea ou de célula-tronco hematopoética. É isso que eu teria a dizer. E você, Andressa, gostaria de falar mais alguma coisa? O que eu gostaria de falar é que mesmo num momento de muita dor, que pense no próximo. Que pense nas Priscilas. Que pense nas outras mães. Que pode, né? Às vezes por um ato egoísta, perder os seus filhos, né? E aquele órgão, ele, se você não doar, ele vai para debaixo da terra, ele vai apodrecer. E você doando, você vai estar doando vida. Você vai estar tendo um gesto de amor e salvando vidas, dando a oportunidade de outras pessoas viverem mais. Com certeza. Parabéns. E assim, Andressa, você não está sozinha hoje, tem muita gente do seu lado. A Lucimara Beguelini Barbeiro está dizendo, olha, mulher guerreira, somos todos orgulhosos de você. Andressa Beguelini Rocha. A Rosa de Almeida está dizendo, olha, quanta lágrima, meu Deus. Andressa, nós te amamos. Você é especial, guerreira, ajudou tanto na nossa perda. Força e fé. Você não está só. Com certeza não está só mesmo. Hoje, nossos internautas estão todos com você e com vocês. Se você gostou do assunto e tiver alguma sugestão de algum outro assunto que você queira que a gente discuta aqui, mande sua sugestão para a gente. Você pode ligar para os nossos telefones, para o 2139-2000, ou você pode acessar também o nosso Facebook, www.portaldiariodaregião.com.br. Muito obrigada, foi um prazer muito grande ter todos vocês aqui com a gente hoje.